E aí, galera, beleza? Vamos aqui hoje fazer a nossa aula da segunda semana, né, de agosto. E aí a gente vai apresentar aí o nosso conteúdo, em seguida umas questõezinhas do nosso roteiro, né, já previsto, para a gente não ter problemas. Então, vamos lá. Então, na segunda semana de agosto, nós vamos fazer aí o restante da parte com relação a ímãs, né? Vou colocar aqui a nossa telinhazinha aqui no canto, para não atrapalhar em nenhum minuto. Se atrapalhar, a gente tira, né? Então, já vimos que os ímãs geram ao seu redor um campo, né, magnético, um polo norte e um polo sul, onde as linhas de campo entram no polo sul e saem do polo norte. Essa é a orientação que nós utilizaremos aí para descrever os campos magnéticos, né, gerados aí em torno de um ímã. Então, se você observar aqui, ó, ele tem um contorno, né, de entrada e saída entre os polos. Se for um ímã em forma de U, aí você consegue aqui um campo uniforme, né, com essas polaridades aqui dada entre o ímã em forma de U. Uma característica com relação aos polos, né, polos contrários a uma força de atração, polos iguais a uma força de repulsão. Caracterizando muito bem aqui com relação às linhas de campo, né? Elas saindo aqui do Polo Norte, né? Então, em cada ponto aqui da linha de campo, você vai ter aqui um vetor do campo magnético, seguindo a orientação da linha de campo, ok? Essa aqui é a nossa característica das linhas de campo, entrando no Polo Sul, saindo do Polo Norte, e o vetor do campo magnético é tangente às linhas de campo. Em cada ponto aqui você tem uma linha de campo aí correspondente. Então, se você tem aqui um ímã, aí você colocando aqui, ó, se você pudesse visualizar, ó, então saindo do Polo Norte, então aqui a linha entra aqui nesse lado da bússola e sai aqui no outro lado. Então, a bússola aqui seria o Polo Sul e aqui seria o Polo Norte. Então, teria essa orientação aqui. Se a linha de campo, né, vamos pegar aqui um ponteirozinho aqui, para a gente ter uma ideia do que significa. Saindo aqui a linha de campo, aí ela segue aqui, passa pela bússola, passa por essa outra bússola aqui, aí ela fecha aqui novamente, né? Então, ela sai aqui do norte, né? Lembrando aqui do vetorzinho de saída. É isso. Então, ela sai aqui, então ou seja, ela está entrando bem aqui nesse lado. Então, esse lado aqui da bússola será o polo sul. E esse outro lado da bússola, que a linha de campo sai, será o polo norte. Aí aqui ele já mostra que o vetor do campo magnético aqui saindo. A mesma coisa acontece aqui na parte de baixo, né? Você tem seguindo aqui essa orientação. A gente vai ter uma questão aí do nosso livro, parecido com esse exercíciozinho aqui, né? A gente vai estar fazendo, tá ok? Então, quando você tem um material ferromagneto, né? O ferro, como a gente chama, quando você aproxima o polo norte ou o polo sul, sempre ele vai atrair esse material ferro, né? E essa atração, ele vai fazer o quê? Vai ser como se ele invertesse a polaridade dos ímãs elementares do produto do ferro, né? Então, se você aproxima o polo norte, então você vai ter aqui uma polaridade sul-norte no ferro. Se você aproxima o polo sul, você vai ter a polaridade norte-sul no ferro, ok? Aí você provoca uma imantação por indução ou contato, dependendo aí do que você faz. Falando novamente do ímã em forma de U, né? Então você vai conseguir aí nesse trecho aqui interno um campo magnético uniforme, né? Que é entre as polaridades aí do ímã em forma de U. Característica do campo magnético uniforme é que as linhas de campo são paralelas, né? Uma característica interessante, né, uma situação particular, se você tem um campo aqui atuando, e aí você coloca aqui um ímã livre, ele vai se alinhar com o campo, né? Ou seja, se você coloca aquele com certa inclinação, a tendência dele aqui é
geracionar até ficar na mesma orientação da linha de campo. Esse é o princípio de funcionamento dos motores, que a gente vai falar mais na frente, quando for falar dessa parte com relação a fluxo magnético. Mas só para você ter ideia que essa força ela vai agir aí, né, essa força magnética, geracionando até ela alinhar. Pela inércia, né, pelo torque, né, gerado, ela dá continuidade, aí esse princípio fica fazendo um loop, né? Então é um ciclo que se repete continuamente. É assim que funcionam os motores, com variação de fluxo magnético, a gente vai falar disso mais na frente. Então, como o campo aqui é paralelo, uniforme, no sentido aí da esquerda para a direita, então o que é que vai acontecer? Ele entra nesse lado, que será o polo sul aqui desse ímã, e sai aqui do outro lado do norte, né? Que será o polo norte aqui desse ímã. Então, ele entra de um lado e sai do outro. Aí você tem aí o vetor de indução aí que vai fazer esse alinhamento. Então, na nossa questão aí do roteiro dessa semana, né, eu marquei a questão de número 5 e a outra questão lá que nós marcamos, vamos falar delas aí. Na questão de número 5, ele pede que na figura abaixo represente algumas linhas de campo de indução, né, do campo magnético, né, como eu falei para vocês. E aí, você, criado por um ímã, reproduza na figura, né, ou a figura dada em seu caderno e determine. Então, vocês vão determinar aqui em cada um desses pontos o vetor do campo, né? O vetor do campo magnético, né? O B1, B2, B3 e B4. Então, é só seguir aqui essa orientação. Saindo do norte, então aqui no 2, ó, você vai ter o quê? A setinha nessa direção aqui, que representa o B2 aqui, né? B2. B2. E aqui, ó, B1, o B1. B1. Aí aqui, ó, seguindo a orientação do campo novamente, ó, tangente, B4. E o B3 aqui, ó, seguindo a orientação do campo, ó, a mesma linha de campo, né, tangente, o B3. B3. Aí aqui você tem essas orientações. Essa aqui é a resposta da letra A. Ok? Resposta da letra A. Represente como se dispunheria, né? Aí a gente vai repetir esse desenho aqui sem os vetores, né? Aí agora ele quer que você faça aquelas bússolazinhas que nós fizemos lá no, no texto, lá em cima, né? Só que a gente vai representar em cada ponto. Aí agora aqui é seguir aquele mesmo exemplozinho. Você vai orientar o polo norte e o polo sul desses ímãs, tá ok? Então vamos ver aqui como é que ficaria. Vamos fazer o formato da bússola. Fazer o formato da bússola. Ok? Aí, ó. Saindo aqui, então esse lado aqui vai ser o sul. E esse lado aqui vai ser o norte da bússola. Vai fazer a mesma coisa aqui também. Fazer no mouse é difícil, mas pelo menos eu vou botar aqui as orientações. Aqui vai ser o sul. E aqui vai ser o norte. A mesma coisa aqui também. Aí aqui vai ser o sul. E aqui vai ser o norte. A mesma coisa aqui também. Aí aqui agora, ó, ele entra desse lado, então aqui vai ser o sul. E ele sai desse lado na orientação do polo sul aqui. Então aqui vai ser o norte. Basicamente só isso aí para fazer, ok? Nessa questão aqui, ela ainda é mais simples ainda. Então, se aqui, ó, você tem um polo sul aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai atrair esse prego, né? Porque ele vai tornar ele aqui aquilo que nós falamos para vocês, né? Ele vai colocar aqui o polo norte nesse lado e aqui vai ser o polo sul, né? É um prego de ferro. Vai tornar ele um ímã, né? Por imantação. Então, o campo magnético do ímã magnetiza o prego, orientando os seus ímãs elementares. Vai se tornar um polo norte e um polo sul, como nós falamos aqui, certo? 2. Em A se forma o polo sul, não, né? Se forma o polo norte. E em B se forma o polo norte, não, ao contrário, é o sul.
Então, o 2 aqui está errado. O ímã atrai o prego, verdade? Então, pode-se afirmar que a resposta certa aqui é letra D, de dado. E aí a gente finaliza aqui, e aí até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês.